IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, suplicamos Tuas bênçãos para este humilde trabalho de divulgação dos Teus ensinamentos. Que a Tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles irmãos nossos que, preocupados com os valores transitórios do mundo, se esquecem de eleger os efetivos valores do caminho, da verdade e da vida eterna. Faze que a Tua palavra, guia infalível na senda da nossa evolução, seja sentida e vivida por quantos se dispuserem a ter ouvidos de ouvir, assim como nós próprios, que ainda, adormecidos na romagem, fazemos-nos carentes do Teu divino esplendor e do despertar para a Tua verdade única e infinita. Muito bom dia para todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Obrigados pelo seu apoio no áudio e na sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a questão 883. O desejo de ter, de possuir, está na natureza, está na lei de Deus? Resposta: sim. Mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer suas paixões. Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. Por isso, seu trabalho é abençoado. E já avisamos a nossa prezada ouvinte Ana Maria, da Vila Chico Júlio, que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje. Você perguntou à equipe do IDEFRAN: o que explica os desentendimentos entre os membros de uma família, ainda que alguns se esforcem para harmonizá-la? Do ponto de vista do Espiritismo, o que fazer para resolver esse grave problema? Aguardemos um pouquinho, minha cara Ana Maria, que a resposta virá no final deste programa. Meus ouvintes, hoje vamos falar de um assunto extremamente sério e que vem sendo alimentado nos últimos dias, nos dias atuais, com o negativo empenho por toda parte de uma parcela da sociedade que ainda não se deu conta das implicações espirituais que provoca. Voltamos a falar sobre a prática do aborto. É tema que frequentadores do IDEFRAN ou pessoas que em eventuais encontros na rua ou em reuniões diversas suscitam com um certo empenho, percebendo que, mesmo entre seus familiares, há forte tendência para que tal prática criminosa e imoral se instale definitivamente no seio da sociedade desavisada e materialista. Quando dizemos materialista, estamos nos referindo àquelas pessoas que, mesmo frequentando templos religiosos, nos parecem distantes de qualquer compromisso com a realidade espiritual
que envolve a todos os homens indistintamente, independentemente de suas crenças, até mesmo os materialistas. Vale registrar aqui o caso de uma senhora que, muito preocupada com o desejo de sua filha de buscar no aborto a solução fácil para a gravidez indesejada, sob a alegação de que sua prima o fez com sucesso, procurou o pessoal do Idefran, dizendo que estava ali na certeza de encontrar orientação segura, visto tratar-se de uma entidade que, sendo divulgadora do espiritismo, nela tinha a esperança de uma intervenção capaz de afastar a infeliz pretensão de sua filha. A parcela não espírita e não espiritualista da humanidade vê na prática do abortamento uma solução simples para alguns problemas que, equivocadamente, alegam apresentar grandes inconvenientes contra a liberdade, a beleza física, a saúde e até a comodidade, a honra e a dignidade. Mas é preciso que todos saibam que, do ponto de vista espiritual, de tal prática decorrem muitas consequências morais e espirituais e até físicas de profunda gravidade. É que antes mesmo da concepção, isto é, antes do momento em que o espermatozoide fertiliza o óvulo feminino, principiando o processo da gestação de um ser, a sua essência já existia. E já tinha vida, a vida verdadeira, a vida do espírito, o fator ânimos, a essência da criatura. É ele quem pensa e sente e que já existia antes do nascimento do corpo físico e ao qual sobreviverá. Quando alguém comete o aborto, está, por conseguinte, ao mesmo tempo, cometendo um crime violento por tirar a vida de um ser indefeso, do mesmo modo em que está impedindo que o espírito, comprometido com seu passado de faltas delituosas, cumpra nova experiência que se lhe apresenta como misericordiosa oportunidade redentora. Um parênteses para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Rosana Janaína, com o coral Sol Maior, Acima de Tudo o Amor. Por que me persegues assim? Pois ouvi tua voz, Senhor, vai-te envio às nações. Meu evangelho é a luz de quem crê. Que eu seja um vaso em suas mãos, para cumprir seus preceitos, Senhor. Eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos, o dom se a ciência, as montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado às chamas, sem nada valia, sem
preceitos, Senhor, eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos. O dom da profecia e ciência que mudasse montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado à chama, Senhor, sem nada valia, sem amor eu nada seria. Profecias terão seu fim, a ciência terminará, as línguas emudecerão, mas o amor jamais acabará. Do ponto de vista da maternidade, a mulher se eleva no amor de Deus, e foi por meio da maternidade que chegamos à vida. No entanto, o que muito nos entristece é lembrarmos do informe da Organização Mundial da Saúde, segundo o qual, no Brasil, são praticados anualmente 4 milhões de abortos, mais de 10 mil por dia. Em nome da liberdade, as pessoas estão esbanjando sua energia sexual na troca desenfreada de prazer imediatista e quando se vê em frente à situação de ter um filho, sem responsabilidade, sem escrúpulo, procuram livrar-se do fruto de seu prazer. Querem liberdade de sexo sem a correspondente responsabilidade. Para os desavisados, aqueles que ainda não pensaram da gravidade do problema do aborto, lembramos que abortar é interromper a formação de um corpo muito desejado por um espírito que pode ter sido nosso filho, nosso pai, nosso irmão, em agrupamento familiar do passado. Ademais, significando a gestação o ressurgimento de alguém que precisa viver, abortá-lo pela decisão da mãe significa assassinar o próprio filho. Veja que estamos falando do aborto criminoso, não do aborto espontâneo, isto é, aquele que decorre de fatores estranhos à vontade e à decisão de alguém e do qual ninguém tem culpa. O crime está na atitude de quem provoca o abortamento. Pode ser a mãe, o pai, os médicos, os parteiros ou terceiras pessoas que influem sobre a decisão abortiva. Normalmente, decorre da rejeição da gravidez pela família ou pela própria gestante, que pensam em tudo, menos no comprometimento com as leis da vida. Como se vê, de acordo com o Espiritismo, a concepção tem seus motivos muito mais profundos do que imaginam os meros fisiologistas. Um espírito aguarda o momento de reencarnar e é atraído pelo campo energético da mulher numa justa oportunidade de sintonia, ou seja, de coincidência vibratória entre o espírito reencarnante e o espermatozoide, que por isso será atraído até o centro genésico feminino. Vê-se que as implicações morais do processo reencarnatório, isto é, da concepção e da reencarnação de alguém que precisa nascer daquela mãe e naquela família,
são muito maiores do que imaginam os inconsequentes pensadores materialistas. São espíritos comprometidos com aquelas pessoas, já viveram no passado e com elas têm ajustes a fazer, geralmente no rumo da reconciliação necessária à solução da dor da consciência carregada de culpa, que pode ser de quem chega ou de quem o recebe. Prestem atenção e verão que as justificativas do aborto provocado, alegadas a título de exposição de razões e motivos para tão violento gesto assassino, são a rejeição da gravidez pela família ou pela própria gestante, em consequência de relações sexuais irresponsáveis, motivo econômico, quando a gestante ou o casal se encontra em dificuldades financeiras, arguindo impossibilidade de sustentar o filho dentro dos padrões desejados. Estupro. Motivo terapêutico, quando, por indicação médica, é considerado necessário para salvar a vida da gestante, quando ela está em perigo de morte. E preste atenção, neste último caso, o Espiritismo concorda plenamente porque é preferível salvar a vida de quem já existe. Outro motivo em que se baseiam os abortantes é a informação de que a criança, já no período fetal, apresenta defeitos que podem ter sido provocados por determinadas enfermidades, ou pelo uso de drogas, raio-x e deficiências oriundas do fator RH. Motivo demográfico em certas regiões do planeta é também alegado quando associado à concentração de população em determinadas áreas com restrição de espaço ou alimentação. Entre todos esses motivos, porém, apenas um é validado pela respectiva carga moral. É o do aborto que se pratica para salvar a vida da gestante. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, vemos nas questões 358 e 359 com muita clareza o seguinte: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do nascimento, porque isto é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o indispensável instrumento. E prosseguem os benfeitores espirituais para esclarecer que apenas um caso em que a vida da mãe está em perigo, o aborto é admitido do ponto de vista espiritual e moral. É preferível salvar a vida da mãe, que já existe, à do filho, que ainda não nasceu. A posição espírita nada tem de dogmática ou preconceituosa, pois parte do princípio de que todo homem é um espírito encarnado, que já existia antes do renascimento e que sobreviverá à morte do corpo físico. E esclarece mais, que a encarnação tem por finalidade principal o progresso espiritual de cada indivíduo. E agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Assis Valente, psicografia de Jorge Resini, na voz de Gilberto Santamaria. Perdão, ó Mestre. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, teria a própria vida pra escapar da solidão. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu
saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz. Teria a própria vida pra escapar da solidão. Perdão, ó mestre, eu não sabia que além da morte minha vida prosseguia. E agora choro arrependido a implorar o teu perdão no meu samba canção. Aos que padecem, eu falo agora. A solidão não é mal de toda hora, e na tristeza que parece infinita, chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. Atentemos para o que está explicado nas questões 132, 166 e 167 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec. Deus estabeleceu a encarnação como fim de levar o Espírito à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Diríamos, todos os desafios da existência corpórea. Exatamente. E nisso é que está a expiação. Observa ainda a doutrina espírita que a união do espírito com o corpo começa na concepção, completando-se por ocasião do nascimento. Isso de forma efetiva, porque, a bem da verdade, Nara, já há uma aproximação anterior. Todo um preparo. Desde o instante da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um forte laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança nasce. Vejamos o aborto ante o Código Penal. As leis brasileiras, em sua parte especial, incluem o aborto entre os crimes contra a pessoa, entre os crimes contra a vida. Segundo as nossas leis, o aborto só é permitido quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. O fato de a lei dos homens no Brasil permitir o aborto nos casos de estupro conflita com a moral espírita. É o lado mais grave do problema. O espírito reencarnante não deve ser punido, qualquer que seja a causa da gravidez, até mesmo quando se trata de ato violento. Caso dos estupros, por exemplo, é que a vinculação energético-fluídica do espírito reencarnante com aquela que deverá ser sua mãe resulta da lei de afinidade, isto é, da coincidência vibratória entre ele e a mulher que o receberá. Portanto, o processo resultará
das condições morais e afetivas de um e de outra. Há, sim, casos de espíritos oportunistas que, sendo inferiores, são atraídos por ocasiões de prática sexual desvairada e irresponsável. Mas, ainda aí, há comprometimento moral. Vê-se, por tudo quanto foi dito, que o aborto pode ser praticado por permissão legal, porém não moral. Falando do aspecto legal da prática do aborto, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que, examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro. Mas mesmo em tal caso, a expulsão do feto pelo processo abortivo de maneira nenhuma reparará os danos já decorridos. Não raro o espírito que chega ao dorido regaço materno através de circunstâncias tão ingratas se transforma em floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfaleceu. A renúncia em si pela salvação de outra vida, concede incomparáveis recursos de redenção para quem se tornou vítima da insidiosa trama do destino. Sucede, porém, que o sofredor inocente de agora está ressarcindo dívidas, ascendendo pela rota da abnegação e do sacrifício ao âmbito da felicidade. Não ocorre injustiça em relação a uns, nem execução para com outros. Vê-se que a lei divina não falha. Se ontem cometemos ato violento de que tenha resultado a concepção, hoje, se nada fizemos para neutralizar os efeitos das energias negativas que utilizamos em nossos atos infelizes do passado, podemos ser vítimas das situações de igual intensidade e natureza. Porquanto a vítima do estupro de hoje é sempre o agente do estupro de ontem. Demais, já que o ser resultante do estupro nada tem a ver com a natureza violenta do ato de que se originou, uma pequena história bem o ilustra. Vale aqui repetir o que já mostramos em outras ocasiões, em certo programa de televisão, no qual algumas mulheres vitimadas de estupro expunham suas situações particulares e suas opiniões, aproveitando, quem sabe, o momento de tornar público o que pensavam, numa forma de desabafo materialista, chegavam a afirmar que não hesitaram em retirar do seu ventre o filho daquele a quem chamavam de monstro. Mas, em certa altura do programa, a entrevistadora pede para a equipe técnica e a repórter de campo entrar em cena. Foi quando uma mulher de semblante sereno e falando diretamente da sua própria casa, com firmeza e serenidade, disse que jamais pensou em retirar de seu ventre o filho só porque resultou de estupro, porque ela sempre considerou que ele nada tinha a ver com o ato de que se originou. E prestem muita atenção. O mais bonito dessa história, desse episódio, está aqui. A entrevista disse, ou melhor, entrevistada, que o filho, que então tinha 18 anos, era-lhe o maior motivo de alegria e de felicidade que jamais tivera, porquanto era um moço educado, liano, amoroso, estudioso, trabalhador, responsável, detentor de todas as boas qualidades desejáveis para uma pessoa humana. Ademais, devotava tanto amor à mãe que ela tinha certeza de tratar-se de alguém com quem ela já tivera vínculos afetivos dos mais estreitos possíveis em encarnações anteriores e que podia ter sido um filho seu, um irmão ou uma mãe muito querida, alguém muito próximo.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro. 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefran.com.br. Cumpre-nos aqui, meus caros ouvintes, tratar das sérias consequências do aborto. E podemos dizer que são enormes. As mais imediatas são físicas, como perturbações uterinas, hemorragias, infecções, etc. Mas em seu livro, Ação e Reação, André Luiz nos diz, nesse livro, uma psicografia de Chico Xavier. Ele acrescenta: a mulher que promove ou que coopera semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer deprimentes alterações no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, como a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosas, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Em outro momento, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também ilustra o assunto. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata aquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Portanto, o aborto delituoso, que representa transgressão às leis divinas, é condenado pela doutrina dos espíritos, mesmo quando legalmente aceito pelas leis humanas, pois a vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. A mulher que promove ou participa de semelhante delito é constrangida por irrevogáveis leis da natureza a sofrer alterações deprimentes nos órgãos reprodutores, mas, sobretudo, no centro genésico de sua alma, gravadas no seu perispírito, o que pode representar ausência futura de possibilidade de criar filhos. E, por outro lado, meus queridos ouvintes, não podemos condenar. Devemos considerar que, se de um lado é crime, também temos que usar medidas preventivas. Assim, em primeiro lugar, é preciso desenvolver programas de educação sexual para os pais, para os jovens, para as crianças, desde que tenham desenvolvimento mental suficiente para bem atender o propósito de tal orientação. Quanto possível,
devem ser propiciadas oportunidades de esclarecimentos, diálogos, debates sobre as responsabilidades e perigos do aborto delituoso, nas escolas, nos clubes, associações, utilizando-se também do rádio e da TV, dos jornais e revistas, em programas que se devem revestir da devida seriedade. Cursos de pré-natal precisam ser implantados em todos os níveis. Cursos de preparação dos futuros pais, de forma a saberem aproveitar os melhores períodos da formação psíquica da criança e do jovem, para conscientizá-los da grandeza, da sublime elevação e responsabilidade da maternidade e da paternidade. A maternidade é missão nobilitante da mulher. Seu instinto maternal é despertado desde a infância, quando ela embala sua boneca. É preciso alimentá-lo, direcionando-o corretamente, elevando-o sempre. Mas é necessário que a mulher compreenda que a maternidade envolve muita renúncia e que ela esteja disposta a operar sempre em benefício de seus filhos e de toda a família, pois o saldo maior será a felicidade de haver ela cumprido o seu sublime compromisso moral. A paternidade também requer sua dose de renúncia e abnegação, que enriquece e eleva o homem perante a si próprio, a sociedade e o amor de Deus. Que o homem e a mulher saibam empregar corretamente sua energia sexual no engrandecimento da vida. Isso requer atitude responsável, porque a ninguém que pratique o sexo livremente, sem que outrem o obrigue, será dado recusar o resultado de seu gesto, que supõe-se tenha sido livre. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão, são notas, convites e comunicações de interesse das instituições espíritas. Se sua entidade não é espírita, também pode utilizar-se deste espaço para a divulgação de campanhas que visem assistência social. Um convite especial. Você está convidado a participar do Bazar do Roupeiro Maria Barini, porque enquanto prestigia com sua presença toda a compra que você fizer de produtos de artesanato, bijuteria, roupas seminovas e artigos para mesa e banho, estará contribuindo para a possibilidade de a entidade continuar preparando enxovais que serão distribuídos no curso de gestantes carentes. Dia 16 de dezembro, das 8 às 16 horas, no Centro Espírita Esperança e Fé, ali a Nova Era, Rua Campos Sales, 1993, Centro Franca. As páginas do jornal A Nova Era deste mês trazem importantes matérias sobre a sua própria história no mês de seu aniversário de 90 anos. Quantos o conhecem sabem tratar-se de um órgão de divulgação de tudo quanto é assunto pertinente ao Espiritismo, segundo Kardec, a manter-se tempo afora no cumprimento de seu compromisso. Atualmente, de responsabilidade editorial do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, continua a propriedade da Fundação Espírita Allan Kardec, cujo fundador, com o apoio do cofundador martiniano Francisco de Andrade, José Marques Garcia, trabalhando em clima de pioneirismo na divulgação da doutrina espírita de Franca e região, o fundou, fazendo constar dos anais daquela fundação e do jornal, que se um dia viesse a ser impossível manter aquela entidade como acolhedora e cuidadora dos doentes mentais que à época perambulavam pelas ruas da cidade, entregues à própria sorte, que seus sucessores envidassem todo o esforço possível na manutenção daquele periódico, na qualidade de divulgador da doutrina que consola e esclarece. E é a oportunidade de lembrarmos que não é fácil manter
Em circulação um jornal ainda que mensal, se não puder contar com o apoio dos leitores, anunciantes e colaboradores. É por isso que, em nome da Fundação Espírita Allan Kardec, que mantém o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, proprietário do jornal Aniversariante, e do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, responsável por sua edição e distribuição, externamos sinceros agradecimentos a quantos vêm contribuindo e colaborando para que a nova era continue existindo e cumprindo sua finalidade de divulgar o Espiritismo. No programa Sementeira Cristã, claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Jacob, que, dirigindo-se aos seus familiares e amigos queridos, lamenta a separação física, mas faz questão de informar que está feliz e tranquilo. Daí porque recomenda a fé que o universo de Deus faculta aos homens de boa vontade. Vamos ouvi-la, na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Nego, Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo e meu irmão. Agradeço por Adélia, por meus filhos e por este seu velho servidor. O Todo-Poderoso abençoe sua preciosa vida. Isso, nego, é tudo que, por agora, posso dizer. Estou forte e tranquilo, na mesma confiança. A vida não termina. A dimensão é outra, mas somos os mesmos, caminhando com o que temos e com o que somos para as realizações desejadas. Reintegrado na turma dos trabalhadores da natureza, rendo graças a Deus por todos os recursos que nos enriquece de paz e segurança. Meu amigo, o serviço é imenso. Por aí, em nossa terra, vemos unicamente uma faixa reduzida do trabalho a ser executado. Mediante a nossa amizade, tenho desejado associar-me com o seu esforço e ligar o seu esforço com o nosso, para termos em suas mãos uma estação a mais de socorro em benefício dos que sofrem. Pouco a pouco, esperamos conseguir isso. Entregando-nos ao trabalho dos pequeninos, guardo a certeza de que muitos defensores deles se entregarão ao cuidado por nós. Não se aflija. Comecemos pensando positivamente na nossa ligação através da oração em momento certo do dia. Iniciaremos com alguns minutos e gradativamente seguiremos para tarefas de maior significação. Não tenha receio. A natureza é o regaço maternal da criação. Grande progresso está nas indústrias do mundo. Entretanto, a força vem das cachoeiras, do carvão ou dos resíduos de certos materiais. O pão, cada vez mais necessário na terra, procede do trigo ou de outros cereais que se erguem do chão, vitalizados pelo adubo que tantas vezes surge de recursos considerados desprezíveis. A água potável desce do seio empedrado das serras ou sobe à força das engrenagens de sucção do fundo do solo. Minerais diversos e elementos da vida animal, sacrificada em benefício do homem,
constitui, na maior parte, a base dos medicamentos que socorrem a saúde humana. Nenhuma edificação se levanta nas áreas da humanidade sem alicerces na pedra ou nos metais extraídos de minas diversas. A criança se consolida na experiência física, quase sempre usufruindo o leite de mães bovinas ou das mães de outras espécies variadas, como sejam a dos caprinos e equinos. Tudo é amor da natureza, abençoando as criaturas e cercando-as com as vantagens da proteção e da defesa necessárias. Da gota de chuva às profundezas do mar e do pequeno trato de barro, acalentando a semente ao brilho da luz da montanha, tudo é apoio de Deus, começando pela Mãe Natureza, humilde e abnegada, amparando-nos em silêncio na reencarnação, desde o berço que nos acolhe na chegada aos braços maternos, até àquele outro berço, em forma de esquife, que nos resguarda para o descanso do corpo, então desgastado e inútil, no seio da grande Mãe Terra, que a todos nos reúne em seu infinito amor, o mesmo infinito amor que vem de Deus. Companheiros, trabalhemos, pois no ministério da simplicidade e da paz há sempre trabalho. Que a luz do nosso pensamento em ascensão para os céus se gradue, a fim de que nos voltemos para a vida natural, no trabalho do bem a que somos chamados. Nego, o nosso santuário é nosso santuário de sempre. Onde estiver, o espaço que a sua presença esteja marcando pode ser um desdobramento do nosso recanto de luz e de paz, vida e amor. Lembremo-nos sempre, o sol é chama divina de Deus no espaço, e a vela é a resposta do homem, filho de Deus, dissipando a escuridão, que é simplesmente a ausência da luz. Da vela ao sol, multiformes recipientes de luz demonstram a união do homem com Deus e a de Deus com o homem nos caminhos da evolução. Nem todos nós podemos ser o foco irradiante que se serve de usina terrestre para brilhar, mas todos podemos ser a vela humilde, refletindo a presença do Supremo Senhor, onde haja vida a consolar, encaminhar, sustentar e iluminar. Nego, boa noite. Boa noite, amigos. Tudo está seguindo para melhor. Paz e confiança. Com todos, o abraço do amigo e servidor reconhecido, Jacó. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear, aproveitando o final de ano. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra de grandes quantidades junto às editoras e distribuidoras. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, o único que oferece aos associados 4 títulos diferentes. São opções mensais de livros, mas o associado pode adquirir os 4 livros do mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc.
Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se. idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas, setores calçadista e agronegócio. Dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone área 16 3713 0200. www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas, atendimento@chb.com.br. Este prefixo musical anuncia pergunta e resposta. Hoje é a nossa prezada ouvinte, Ana Maria da Vila Chico Júlio, que pergunta: o que explica os desenvolvimentos entre os membros de uma mesma família, ainda que alguns se esforcem para harmonizá-la? Falei desenvolvimento? Desentendimentos. Ok? Do ponto de vista do Espiritismo, o que fazer para resolver esse problema de desentendimento? Minha cara Ana Maria, quem vai responder é o nosso companheiro Felipe Salomão, e pedimos desculpem pela qualidade da gravação que foi realizada por telefone e a partir de ambiente desfavorável. No dizer de Emmanuel, a família é o cadinho purificador das nossas almas. Isto significa dizer que para vivermos em família é preciso ter muita paciência, renúncia, tolerância, aceitação. Sem procurarmos desenvolver essas virtudes em nós, a convivência familiar fica mesmo muito tumultuada. Os parentes que nós trazemos para perto de nós na família quase sempre são nossos credores de existências passadas. São aquelas mesmas almas que nós prejudicamos ou a quem fizemos sofrer e que agora retornam ao nosso convívio para receber o nosso carinho, a nossa atenção, cobrando de nós aquilo que nós negamos no passado. E é por isso que é preciso ter muita paciência, porque as pessoas às vezes estão naquele estágio ainda de se sentirem prejudicadas. Daí porque cobrarem de nós com tanta exacerbação aquilo de que elas são credoras. E também as pessoas requerem a nossa renúncia para que nós possamos ceder de nós em favor de muitos. Esta é a maneira de viver em família, porque é no trato familiar, é na convivência familiar que nós vamos ressarcindo aquele passado negligente que nós cultivamos. Então os filhos são problemas, o marido é difícil, a esposa é complicada, os demais parentes são mais exigentes, exatamente porque nós somos devedores. É claro que precisamos lembrar que pode ser que algumas características de familiares nossos têm origem na própria educação que nós lhes demos. Porém, ao analisarmos as nossas vidas e verificarmos que a causa não está na vida atual, por falhas que nós perpetramos quando educamos os filhos, temos de procurar a causa mesmo nas existências anteriores. E, para tanto, há um consolo muito grande no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que é a espinha dorsal do Evangelho e que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Lendo lá
causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, nós vamos entender que todos os problemas na família que nós temos têm origem quase sempre no passado. Por isso, convocamos a todos, a nós mesmos, a convivência com muita paciência, muita renúncia, tolerância com as falhas dos nossos familiares e, sobretudo, aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são, não querendo modificá-las à força, mas dando-lhes tempo para que se modifiquem. Assim como Deus faz conosco, aceita-nos na nossa imperfeição. Há uma frase de Chico Xavier que é lapidar e serve como orientação para nós. Ele diz o seguinte: aceito os homens como eles são e continuo eu mesmo. Finalmente, gostaríamos de sugerir a você o culto do Evangelho no lar. É esta atividade tão divulgada pela doutrina espírita que consiste em a família reunir-se uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para fazerem uma oração em conjunto. É através do culto do Evangelho no lar que nós vamos melhorando o ambiente da nossa casa, fazendo com que as vibrações negativas, os sentimentos menos dignos sejam expelidos da nossa convivência. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue área 16 3721-8282. Ou ainda utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Não ouvide que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje, agradecendo a todos pela audiência. Sementeira Cristã pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.